Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma live, onde dessa vez nós vamos fazer uma enorme revisão, uma recapitulação sobre tudo que nós temos falado por aqui acerca das profecias sobre Israel. Então, tirei esse dia para reencontrar vocês depois de algum tempo, matar um pouco a saudade e ter mais uma conversa boa por aqui. Shalom, shalom. Coisa boa nos encontrarmos novamente. Que saudade que eu tava de vocês. Shalom, shalom. Olhando aqui o nominho de vocês que estão entrando, para eu ir matando a saudade também de vocês. Gente, que coisa boa! Vamos conversar. Queridos, eu expliquei nos stories, né? No story de ontem, que eu passei por um processo de uma mudança de apartamento na mesma cidade. Então, estou colocando as coisas no lugar e passei um tempinho offline. E agora nós estamos aqui de volta com tudo. Deixa eu dar um shalom aqui para vocês, então. Angelina. Gente, muitas mensagens, né? Saudade, saudade. Eu também estava com saudade. Ai, tem tempo que eu não mexo nisso aqui, lá vou eu apanhar dessa tecnologia. Saudade, Angelina. Rosângela, shalom, shalom, boa tarde. Ei, Cal, minha querida, shalom, boa tarde. Direto da Alemanha, o pessoal da Europa aí gosta desse horário, né? Que dá para aproveitar. Ei, Fran, boa tarde. Já estava com saudades também. Joacema da Silva, boa tarde, irmã. Alguns nominhos ainda são um pouco novos para mim, hein? Outros eu já conheço. Ei, Dani, boa tarde, querida. Tá no trabalho, mas vou tentar ir até o fim. Trabalhando domingo. Oh, meu Deus. Que bom ter você aqui, Dani. Pessoal, essa live a gente vai ter uma boa conversa de uma forma panorâmica de coisas que nós já falamos por aqui. Então, aperta o cinto, abre o olho, não pisca, porque o meu objetivo é falar sobre tudo o que em algum momento, pelo menos, eu já expliquei para vocês. Então, eu sei que tem pessoas que às vezes chegam depois, fazem perguntas em cima de coisas que eu já falei, e eu sinto que está num bom momento para a gente recapitular e fazer aquela visão panorâmica, tá bom? Deixa eu ver vocês um pouquinho mais aqui. Aline, boa tarde, saudades, irmã. Lembro desse nominho. Simone, boa tarde, Kate, boa tarde, Simone. Ei, Fê, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vocês estão bem? Tá todo mundo firme aí? Apesar dos dias difíceis, tantos desafios, né? Já deu janta para a turma aí, Cal? Deixa eu ver, Nancy, aqui na Europa, tá vendo? Mais uma aí. Domingo, nesse horário é maravilhoso. Eu penso em vocês, viu? Tem uma turma boa de fora do Brasil que sempre participa aqui dos nossos grupos. Ai. Cassandra Bolos, boa tarde. Flávia, ei, minha irmã. Ei, Cata. Flávia, acho que está em Portugal, não é isso? Pessoal, se vocês puderem, não sei, deixa a Bíblia do lado, mas quando eu faço uma live como essa, que eu quero fazer hoje, eu vou procurar fazer sem ficar abrindo a Bíblia para a gente ganhar tempo, mas eu vou citar as Escrituras. A primeira coisa que eu gostaria... Está em Portugal, né, Flávia? A primeira coisa que eu gostaria de lembrando, enquanto as pessoas vão entrando, fazendo um background aqui com vocês, super importante. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com vocês novamente.
talvez um pouco mais emocionada, porque esperei tanto por esse tempo de poder novamente estar num apartamento, morando sozinha, trabalhando e tendo condição de ter esse sustento, e o Senhor realmente me deu essa graça. Eu recebi muitas mensagens de vocês, meu coração ficou muito aquecido, e eu creio que esse cantinho vai favorecer muito mais também a busca, aquela nossa conexão e uma liberdade aqui, um ambiente que favorece também que a gente tenha mais encontros. Então, quero louvar o Senhor por isso, em primeiro lugar, compartilhando um pouco do meu coração com vocês. Eu sempre abro essa live aqui, a gente já vai falando da Bíblia, e eu nunca quero perder tempo falando de mim ou de qualquer outro assunto, mas eu gostaria só de gastar, né, esse tempinho louvando ao Senhor e informando isso para vocês. Então, eu estou nesse período de mudança, de uma fase nova, crendo que o Senhor tem coisas altas, elevadas para nos falar, para continuar nos conduzindo de forma graciosa aqui. E a segunda coisa que eu gostaria de agradecer é ao Senhor, assim, o privilégio que o Senhor tem nos dado de abrir a nossa visão espiritual, nosso entendimento para compreender as Escrituras num período de tantas trevas, né, de densas trevas, como as Escrituras falam, que no final do tempo as pessoas realmente elas não teriam acesso, né, como diz o profeta, teriam fome e sede da palavra de Deus, não no sentido de desejar, mas a fome e a sede no sentido de escassez mesmo. Então, a gente sabe que as pessoas, enfim, a palavra de Deus tem sido muito adulterada, muito deturpada, e isso tudo é profético, e nós precisamos, irmãos, honrar o nome do Senhor, o nosso Deus, o eterno Criador, por estar iluminando, trazendo entendimento da sua santa e eterna palavra para nós, alinhando, ajustando, fazendo esses pequenos ajustes. Eu sei que a gente tem um privilégio de ouvir por aqui coisas que realmente são um pouco menos comuns, né, da gente ouvir por aí. Então, se eu ficar chorando essa live inteira aqui, estou um pouco mais emocionada e quebrantada, assim, aproveitei esse tempo para conectar e falar novamente com o Senhor, de estar vivendo essas coisas e saber que eu sempre falo essa frase com vocês, eu sei o que eu carrego e realmente precisei abrir mão assim de muitas coisas para poder estar sendo responsável com aquilo que o Senhor tem me concedido. Certo, pessoal? Então, fazer uma live, pediram para deixar gravada, vou ver se eu vou ter coragem de deixar. Tá bom, pessoal? Então, que bom saber que, assim, a palavra de Deus, ela é algo que constrange o meu coração, que me encanta, que nos atrai, que nos conquista, mas eu fico muito feliz de ver as pessoas que vêm parar aqui, e eu vejo que é o mesmo Espírito. Cada pessoa que se junta, seja numa live, seja num post, ou ali na bolinha, nos stories, eu nem sou a blogueira da tecnologia, sou nada disso, né? Apenas uma voz aqui em obediência àquilo que carrega, e eu sei que no meio dessa tecnologia eu encontro pessoas com esse mesmo Espírito, cujos corações têm sido conquistados por essa santa palavra. E eu fico feliz que vocês tenham vindo parar aqui e tenham essa disposição de tirar esse tempo para meditar nas Escrituras e se importar com isso, né, irmão? Nós temos tantas ocupações, tantas, né? Eu também tenho meus boletos para pagar, mas nós sabemos qual é a nossa prioridade, onde está a nossa devoção. E eu peço que realmente esse seja o espírito que possa prevalecer no nosso meio, um espírito de plena devoção, de um coração íntegro, rendido ao Senhor, onde a palavra de Deus ela tenha um lugar de honra no nosso meio sempre. Irmãos, compromissos nós sempre vamos ter, mas nós vivemos num tempo onde nós
precisamos nos voltar à verdade, às Escrituras, a ouvir o falar do Senhor, a saber o que a palavra de Deus nos ensina, como ela nos conduz a viver esses dias. Nós somos a última geração, a geração dos últimos dias. E nós sabemos que se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não estivermos dedicados a compreender, a nos aprofundar, a cavar essa palavra, nós não vamos permanecer de pé. Não vamos. Então é esse o nosso empenho aqui. Obrigada por essa paciência de vocês ouvirem. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso aqui, mas eu creio que Deus vai nos dar um tempo novo daqui para frente. Eu esperei isso há alguns anos atrás, mas com muita paciência, no tempo de Deus, esse tempo chegou. Então eu pensei que a primeira coisa que a gente poderia fazer hoje, eu acabei perdendo aqui um pouquinho que vocês escreveram, mas a primeira coisa que eu pensei em fazer hoje foi fazer essa retrospectiva acerca de Israel, que é um assunto escatológico, de grande relevância para que nós possamos discernir os dias que nós vivemos. Certo, pessoal? Então, é o seguinte, existem pessoas que falam, que ensinam por aí, duas coisas que eu queria desfazer, desconstruir antes de começar a recapitular o que nós precisamos construir. Duas coisas que nós precisamos desconstruir. Uma delas é uma teologia chamada teologia da substituição. Há quem diga, em especial, uma heresia que foi herdada da Reforma, de séculos atrás, que existe uma teologia chamada teologia da substituição. Há quem diga que Israel rejeitou o Messias e que então eles chamam de Antigo Testamento e Novo Testamento em geral, né? E aqui nós dizemos, como Jesus, nosso Mashiach, nosso Messias, né? Nos ensinou que nós temos a Torá, a lei, temos os escritos e os profetas. Nós não temos Velho Testamento, nós temos o Tanar, que no hebraico seria uma palavra que é a abreviação da Torá, dos Navim, de Ketuvim, em hebraico, que são a lei, os escritos, né? Navim, os profetas e os escritos. Então, há quem diga que o que está no Antigo Testamento ficou para trás. E que agora nada do que está no Antigo Testamento serve para nós. Nós somos uma igreja neotestamentária, da Era da Graça, e aquilo tudo que Deus falou para Israel ficou para trás. E agora, então, aquelas promessas vêm para a igreja, o povo do Novo Testamento. Irmãos, assim, eu acho que eu consegui explicar essa teologia, porque ela é tão deturpada que eu não sei nem se eu alcanço a quantidade de erro que tem nelas. Mas, em suma, é esse erro que as pessoas ensinam nessa teologia da substituição. Então, são pessoas que não têm um olhar para Israel, que não importa o que acontece com Israel, porque elas entendem que Israel ficou no passado, é coisa do Antigo Testamento, e tudo que a Bíblia falou no Antigo Testamento, na verdade, agora Jesus veio para trazer coisas novas somente para a igreja, para esse povo do Novo Testamento. Isso é mentira, isso é quase uma blasfêmia, né? Porque isso afronta uma santidade de Deus, que não há sombra de variação no nosso Deus. Ele é eterno, a sua palavra é eterna, ele é um Deus de alianças, os seus dons, as suas vocações, a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, assim, e infelizmente muitos no Ocidente se tornaram adeptos dessa teologia da substituição. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui. Se você nunca me ouviu falando aqui sobre isso, se você conhece, já viu alguém falando desse negócio de que a igreja substitui Israel, que nós, a igreja do Novo Testamento, de depois de Jesus, nós somos, como é que eles falam? Nós somos a Israel de Deus. Nós somos, não é nada disso, irmão. Nós somos a igreja. Israel continua com as promessas que o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Certo, pessoal? Então, essa teologia da substituição, ela é uma heresia, um engano da cobra, da serpente, da antiga serpente. E o segundo ponto que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês é que também existe aí, de uma forma muito espalhada, a ideia
de que Israel rejeitou o Messias e aquela coisa toda. Agora esse povo vai sofrer num tal de 7 anos de tribulação. E aí que vai ter um arrebatamento secreto. E quando tiver esse arrebatamento secreto, aí esse arrebatamento vai tirar da terra a igreja do Novo Testamento e vai deixar o Israel aqui do Antigo Testamento. E Israel vai ficar 7 anos aqui sofrendo todas as mazelas porque rejeitou o Messias e para aprender o que é bom, porque rejeitou o Messias. Então, assim, é uma outra teologia muito tapafúrdia, ela é muito bizarra, ela é uma coisa completamente louca, é uma tolice dizer isso, é uma coisa que não é bíblica e é uma teologia realmente amplamente difundida também aqui no Ocidente. E eu não vou gastar tempo explicando onde surgiram essas coisas, a história de tudo isso, fazendo uma recapitulação, mas essa então de que vai ter um arrebatamento secreto e que então a igreja vai subir, que aí vai ficar 7 anos de grande tribulação, Israel vai ficar aqui sofrendo e tal, aí Israel vai se converter, essas doideiras. Essa teologia, então, essa heresia, ela é mais recente ainda. Ela vem, assim, do século XVIII para cá, para vocês terem uma ideia. Então, o nosso objetivo é olhar para as Escrituras e ver o que está escrito desde que Moisés, lá, né, dos nossos 3.500 anos atrás, desde que os nossos apóstolos, o próprio Jesus trouxe na Brita Hadashah, na Nova Aliança, 2.000 anos atrás, e nós vamos voltar às Escrituras e ver o que ela tem a nos ensinar. Tá bom, pessoal? Então, também esse negócio de que vai ter arrebatamento, que Israel vai ficar aqui 7 anos sofrendo, tem nada disso na Bíblia. Certo? O que vai acontecer é que a igreja vai ser arrebatada. Enquanto isso, Israel vai estar aqui na terra num período chamado de Dia do Senhor, que eu falo muito sobre esse dia aqui para vocês, e nesse período de Dia do Senhor, nós vamos falar sobre isso hoje, as nações virão contra Israel, realmente para exterminar Israel do mapa, e eles vão enfrentar essa grande batalha, mas o Senhor vai dar o livramento a Israel, momento esse glorioso, onde ele vai se revelar para todas as nações como sendo o Deus de Israel. Então, isso vai acontecer num período que a Bíblia chama de Dia do Senhor. Eu vou mostrar isso eu vou mostrar aqui para vocês hoje na live, mas já fico aqui fazendo esses ajustes para vocês. Só que a Bíblia não coloca para nós que esse dia do Senhor, ou essa grande batalha, esse Gog Magog, esse nome que vocês conhecem, né? Que não chama isso de grande tribulação, não é isso. A Bíblia vai dar um nome e aqui nós estamos acostumados a usar os termos, os nomes que a Bíblia dá, direitinho, igual a Bíblia diz. Não fábulas criadas pelos homens famosos e começam a ser replicadas essas narrativas, esses discursos, e de repente está todo mundo falando um negócio aí que você pergunta, gente, quem começou falando isso? Da onde saiu, ninguém sabe, né? Onde isso está na Bíblia, ninguém sabe. Então, vamos ver o que está escrito na Bíblia. No dia do Senhor, temos então o Gog Magog, temos o Senhor se apresentando às nações, livrando Israel, mas não está associado a um período de 7 anos, não tem isso. E tampouco também não está associado a esse termo grande tribulação. É o dia do Senhor, ele é um grande e terrível dia. Certamente um período de enorme tribulação. É um terrível dia, mas é assim que a Bíblia descreve esse período que está reservado para o final dos tempos. Certo, pessoal? Então, nós começamos falando desses 2 aspectos que eu achei importante desconstruir, tirar isso da nossa cabeça para a gente começar, sabe assim, destrói, tira, limpa o altar e agora vão levantar um altar, né? Destrói o altar de Baal aí, das heresias. E vamos agora restaurar, né? Colocar aqui aquilo que o altar do nosso Senhor, né? O que as Escrituras elas nos ensinam. Então, não tem teologia da substituição e não tem essa ideia doida de que a igreja vai ter um arrebatamento secreto e por 7 anos Israel vai ficar aqui sofrendo num período de grande tribulação. Isso não tem na Bíblia. Certo, pessoal? Até aqui. Eu já falei que é proibido piscar o olho, hein?
Quem piscar, fica para trás, hein? Pessoal, então... Tatá, ouço verdades em cada vírgula. Amei esse comentário. Irmãos, quem não piscar vai ter esse privilégio. Porque eu falo isso quando o Espírito Santo vai me revelando essas coisas, eu agradeço assim ao Senhor e falo a mesma coisa. Eu falo, Senhor, assim, cada vírgula importa da revelação daquilo que o Senhor tem trazido, da verdade. Então, eu espero que vocês ouçam com o mesmo temor que eu ouço do Espírito Santo. Vocês sabem, né? Do zelo, do temor para compartilhar algo que é santo, né? Muito sagrado, é a palavra de Deus. Irmãos, quando nós começamos a ver na Bíblia, agora vamos começar a nossa meditação. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos, então, a história do povo de Israel nas Escrituras, irmãos, eu estou tão feliz de estar compartilhando essas coisas com vocês e já falei, para quem entrou depois, que vou chorar a live inteira aqui. Mas um pouco assim, emocionada de falar essas coisas e talvez eu sinta no meu coração que seja um momento muito adequado da igreja conhecer essas coisas. Nós precisamos conhecer essas coisas. Existem pessoas que nos ensinam sobre Israel, sobre essas coisas, e elas querem ir direto lá no Apocalipse. E uma coisa que nós sempre falamos por aqui é que se nós queremos entender o Apocalipse, nós precisamos primeiro conhecer as Escrituras na sua integralidade. Então nós vamos desde Gênesis construir um entendimento. Deus nunca quis que a gente olhasse lá para o livro do Apocalipse e vai ficar lendo o Apocalipse, que vai acontecer, sem entender o que diz a Bíblia desde Gênesis. Se a gente não fizer isso, a gente vai errar, e é por isso que tem tanto erro por aí. Então, em Gênesis, nós vamos ver o Senhor, a parte que eu escolhi começar para fazer um resumão aqui, o Senhor chamando Abraão para começar essa história, né? Então, Deus tira um idólatra de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, chamado Abraão, e ele fala, Abraão, sai dessa terra porque vai ser de você. Eu vou começar uma história, um povo através de você, e eu vou fazer uma aliança com esse povo. E ali Deus então estabelece uma aliança com Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. E ele vai dizer que essa grande nação de Abraão vai ser tão numerosa como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E na sequência a gente vai vendo que Deus faz uma aliança com Abraão, de que ele vai abençoar a descendência de Abraão. Irmão, Deus faz uma aliança com Abraão. E é muito curioso que Abraão fala assim, Senhor, mas como que eu vou, o que eu vou fazer para acreditar nessa aliança e nessa promessa sua? Que sinal que você me dá? Aí Deus fala para Abraão que vai entrar num ritual de aliança com ele. E uma aliança geralmente é feita entre duas pessoas, né? Quando você casa, não tem isso? Um casamento, duas pessoas. Ó, eu prometo isso e você promete aquilo. Ó, eu te prometo, você me promete. É uma aliança. Mas Deus fez uma aliança com Abraão, e no dia que Deus foi firmar essa aliança com Abraão, nós vamos ver que Deus, ele fala para Abraão preparar o cenário, e aí de repente Deus faz Abraão cair num sono, para que então Deus sozinho, a palavra de Deus vai falar que uma tocha de fogo começa a passar por entre aqueles elementos preparados para confirmar aquela aliança. Eu estou bem resumindo, quem conhece a história vai saber o que eu estou falando. E uma tocha de fogo passa por entre aqueles animais. E moral da história, o autor de Hebreus, que é uma carta lá da Brit Hadashah, da Nova Aliança, que explica tudo o que está escrito na Torá e nos profetas e nos escritos, é uma carta maravilhosa, né, de Hebreus, vai mostrar para nós então que Deus fez Abraão adormecer para que aquela tocha de fogo passasse ali naquele cenário, e no final das contas Deus fez uma aliança com ele mesmo.
e para que, mediante duas coisas imutáveis, aquela aliança pudesse permanecer para sempre. Porque se eu faço uma aliança com uma outra pessoa e a outra pessoa quebra essa aliança, o casamento é assim. Às vezes uma pessoa não quer, quebra a aliança. Então Deus fez uma aliança com Abraão, mas quando ele selou essa aliança, a Torá vai dizer que Deus botou Abraão para dormir, passou uma tocha de fogo, que seria ali uma tipificação do próprio Cristo, e mediante duas coisas, ele e ele mesmo, o Pai e o Filho, ou Deus e a sua própria palavra. O autor de Hebreus vai dizer isso. Mediante duas coisas nós tenhamos um forte alento. Nós possamos ter tranquilidade, alento, alívio de que Deus vai cumprir essa promessa. Isso diz o autor de Hebreus e é isso que está na Torá. Até que, certo, pessoal? Então Deus tem uma aliança de que ele vai abençoar a descendência de Abraão. O que acontece que a partir daqui nós estamos falando, irmãos, da palavra de Deus, essa que molha os nossos olhos e quebranta o nosso coração, porque nós não estamos lendo um livro escrito por Paulo Coelho, ou nem por Agatha Christie, ou um livro que foi escrito por qualquer vencedor de um Oscar da literatura. Nós estamos lendo as Escrituras, palavras inspiradas, que são a palavra do Criador, do eterno nosso Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, as Escrituras, nós precisamos entender que nós estamos diante de uma santa palavra, onde Deus, na medida em que ele escreve, ele é o Criador, o soberano, todo-poderoso, escreveu, deixou essa palavra aqui, Moisés escreve. Nós temos a Torá escrita, temos a Torá oral, que foi depois escrita, temos a voz de Deus se tornando conhecida, louvado seja Deus por isso, a revelação de Deus chegando até nós, e graças ao Senhor, porque ele decidiu se revelar, ele decidiu falar, abrir a boca. Então, quando nós lemos essa palavra, irmãos, nós estamos lendo a Bíblia. Eu preciso que vocês entendam que nós estamos lendo não é um livro comum. Então, esse é o nosso diferencial, que eu não quero que seja uma coisa só, um dom meu. Eu quero que seja uma graça que Deus me deu para repartir com vocês e vocês entendam que na medida que nós estamos lendo as Escrituras, existem coisas que estão ali reveladas em diversas camadas. Qual é a frase que eu sempre digo aqui? A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de revelação. Você não está lendo o livro de alguém que escreveu uma literatura. Você está lendo o livro que tem um autor só. 40 escritores que escreveram em épocas diferentes, em lugares diferentes. Você juntar esse compêndio, a Bíblia, esses montes, né, de livros, são 40 escritores, mas é um único autor sobre toda ela. Então, nós temos várias camadas de revelação de um autor soberano sobre a história. Isso faz com que, então, a gente precise ler as Escrituras para além daquilo que nós estamos vendo ali na superficialidade. Existem camadas profundas e é esse o nosso desafio, de cavar essas riquezas. Deus mostrou que ele fez isso, por exemplo, escondendo riquezas na natureza. Quando você quer o petróleo, não tem que furar profundo. Se você quer uma pérola, não tem que mergulhar lá no fundo do mar. Se você quer achar ouro, pedras preciosas, não tem que cavar. Certo, irmãos, a palavra de Deus é a mesma coisa. Deus escondeu algumas riquezas. Mas ele nos convida a cavar essas riquezas, a esquadrinhar essas riquezas. A glória de Deus é esconder, mas a glória dos homens é esquadrinhar. Provérbios diz isso. Então, por que eu estou falando tudo isso, falando de Abraão? Porque quando o Senhor fala assim que vai fazer uma aliança com Abraão e ele vai abençoar a descendência de Abraão, a gente vê Abraão, Isaac, Jacó, não foi? As 12 tribos, e nós vimos nascer o povo de Israel. E Deus realmente cumpriu essa aliança. Quando ele aparece para Moisés, já estamos lá em Êxodo, Shemot, em Êxodo, ele vai aparecer para Moisés, depois de falar essa promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, os 12 tribos, eles estão no Egito, ele aparece para Moisés e fala: Moisés, é o seguinte,
eu tenho uma aliança com esse povo. Eu vou tirar esse povo debaixo dessa aflição do Egito. Eu vou levá-los para uma terra prometida. Que eu tenho uma aliança com o Deus dos seus pais. Maravilha, né? Então, quando nós estamos lendo a Torá, nós estamos lendo as Escrituras, nós sabemos que por baixo, em camadas de revelação, o Senhor está falando coisas que estão para além daquilo que nós estamos lendo. Então, é tão verdade aquilo que estamos lendo, que Deus é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e de Israel, mas também é tão verdade que essas coisas todas foram apenas um início, uma parábola ou uma sombra das coisas plenas, perfeitas que viriam após essas histórias. Então, as pessoas precisam de muita meditação, contemplação, conexão do Espírito Santo para compreender essa realidade que está nas camadas mais profundas daquilo que Deus foi contando na superficialidade. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa mostra a fidelidade de Deus aqui, e outra coisa é a gente conhecer um propósito pleno de Deus aqui. Então, quando Deus fala, Abraão, sua descendência vai ser como a areia do mar. Então tem uma coisa terrena aí. Abraão, Isaque, Jacó, Israel, terra de Israel, Canaã. E nós vemos esse povo, literal, ele existe. Mas Deus falou, Abraão, a sua descendência, ela será como as estrelas dos céus. Aí você pensa, opa, tem algo celestial na mesma aliança, na mesma promessa. Percebem? Não é tão difícil a gente ver, mas precisa de um passo à frente, não é isso? Ou um passo mais profundo. Essa aliança, né, sua descendência, será também como as estrelas dos céus. Por que as duas coisas? Abraão, eu tenho uma aliança com esse povo terreno, mas eu também tenho uma aliança a cumprir com um povo celestial que vai vir de você. Aí a gente começa a entender que tem Abraão, Isaque, Jacó, Israel, 12 tribos, Moisés liberta, Canaã e é da terra prometida, mas a gente também vai entender lá na frente que, meu Deus, Abraão, Isaque, Jacó, 12 tribos, Abraão, Isaque era Cristo. Se no seu descendente, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Mas o descendente de Abraão é Isaque, mas era Isaque será abençoado. Não, mas Isaque era Cristo. Nossa, se Isaque é um tipo de Cristo, descendente de Abraão não é Isaque. E descendente de Abraão, então, Isaque é uma tipologia do Cristo que viria, que abençoaria todas as nações da terra, de um povo celestial, espiritual. Queria entrar em realidades espirituais e viver a plenitude de toda essa aliança que Deus fez. Certo, pessoal? Não tenho como entrar em detalhes, mas assim, isso é só um vislumbre, para vocês terem uma ideia por que as pessoas erram. Porque é muito maior do que o que fazem por aí, né, com a palavra de Deus. Então, existem realidades espirituais, realidades terrenas. Quando Jesus ele vem e fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, há quem diga que Jesus está anulando o Antigo Testamento, que está contradizendo, ou esquece tudo o que aconteceu e presta atenção no que eu vou dizer agora, né? Vocês ouviram o que foi dito, vocês leram o que foi escrito, eu, porém, vos digo. Esquece tudo para trás e agora olha só para o que eu vou dizer. Não é nada disso, irmão. Nosso Messias é um judeu. Nós precisamos continuar lendo a palavra de Deus com o entendimento hebraico, com a mentalidade hebraica. E a forma mais didática e simples que eu tenho para explicar para vocês o que Jesus veio, nosso Messias veio dizer com isso é o seguinte. Quando, então, o Eterno apresentou para nós o plano, o propósito para Israel e toda a sua lei nessa nossa passagem da Torá,
É como se Deus estivesse mostrando a ponta de um iceberg. Só a pontinha do iceberg. Não se esqueçam desse exemplo. Presta atenção. Quem virou o pescoço, volta. É como se Deus estivesse mostrando a pontinha do iceberg. E aí Jesus vem e fala assim, olha, vocês viram a pontinha do iceberg. Eu, porém, venho para mostrar para vocês o iceberg inteiro. E ele abre o oceano, ele abre o mar e nos faz enxergar o iceberg da ponta até a sua base. E nos faz enxergar aquela montanha inteira. Então, quando ele fala, eu, porém, vocês viram o que vocês viram. Eu, porém, vos digo, não é que eu estou mostrando outra coisa. Eu, porém, vim para que vocês vejam tudo plenamente. O pleno sempre existiu. A Torá é santa, ela é perfeita. Sempre existiu, mas ela estava escondida. Existia parte dela que estava escondida. Então Deus mostrou a pontinha do iceberg. Jesus abre o mar e mostra o iceberg inteiro. Então nós estamos vendo a mesma coisa. Onde agora nós temos o Espírito Santo que nos faz ver e nos habilita a, inclusive, vamos falar do assunto de obedecer, por exemplo, além de entender e compreender todo o propósito de Deus, ele nos habilita a obedecer os seus mandamentos, a viver tudo isso que ele escreveu. Revelação maravilhosa, certo? Roberta, que bom que eu li aqui rapidinho. Beleza. De Sião sairá a lei, coisa linda, né, Luiz? Então, vocês estão entendendo, irmão? Ficou claro esse exemplo? Ele é bem didático e eu preciso que vocês tenham isso em mente, porque nós não podemos ser o povo chamado de povo, como é que fala, da graça, ou o povo neotestamentário, o povo do Novo Testamento Antigo. Nada disso, irmão. Nós somos o povo das Escrituras, né? Jesus veio ensinar as Escrituras. Jesus veio ensinar a Torá, os escritos e os profetas. De forma que quando nós olhamos para a Torá, para os escritos e para os profetas, hoje com o Espírito Santo, nós conseguimos ver Cristo e a obra de Cristo na Torá, nos escritos e nos profetas. É isso que é maravilhoso. E todas as cartas que Paulo escreve, tudo que Jesus fala, tudo que João vê no Apocalipse é sobre Jesus, a obra de Jesus, em tudo que estava escrito na Torá, nos escritos e nos profetas. Certo, pessoal? Então, é isso que a gente precisa ter em mente quando nós olhamos para o povo de Israel. Então, o povo de Israel foi vindo, então Deus tem uma aliança com esse povo terreno. Da mesma forma como Deus tem uma aliança para todos os povos da terra em Cristo Jesus. Agora, as duas coisas, judeus e gentios, não é só gentios. Há uma aliança para que judeus e gentios, todos os dois, possam formar um único povo em Cristo, no Messias. E agora, um passo à frente de uma informação mega importante. Só o Espírito Santo me ajudar a fazer isso ficar coerente nessa sequência, um resumo tão grande. Irmãos, é como a areia da terra, como as estrelas dos céus. Tem o povo literal de Israel e temos o povo, o corpo de Cristo, judeus e gentios em um só povo. Deus tem uma aliança com esse povo celestial em Cristo, judeus e gentios em Cristo, e Deus tem uma aliança com esse povo literal, descendente de Isaac mesmo, Abraão, Isaac e Jacó, certo? A questão é que nesse enredo, eu já falei isso para vocês, Deus decidiu, na sua imensa sabedoria, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade, Deus decidiu fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, aquela coisa toda que a gente lê em Hebreus. Deus decidiu que, nesse enredo, ele estaria dividido em dois
momentos, em 2 etapas. É só isso. Então, nós temos o povo de Israel sendo construído literalmente. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, terra prometida, Canaã, os juízes, Saul, rei Davi. A Síria devastou, dividiu aquela região de Israel. Depois vem a Babilônia, o que restou de Judá, de Jerusalém, dispersou na Babilônia. De repente, aquele povo todo está disperso, todo mundo sumiu. Quando chega em Esdras, Neemias, volta o povo da Babilônia e reconstrói Jerusalém. Então, aquele povinho volta ali para Jerusalém, de judeus ali. E nós vamos ver essa história do povo literal sendo escrita. Que resumão, hein? Essa história literal sendo escrita do povo de Israel, certo? Daqui para frente, a palavra de Deus vai dizer, as escrituras vão dizer que esse povo que existiu, que voltou para Jerusalém, os judeus e tal, esse povo que estava ali na época de Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, eles reconstruíram Jerusalém, esse povo literal Israel, os judeus especificamente, eles iriam ser o povo da época que Jesus viria. Quando Jesus veio, nosso Messias, o judeu, pisou em Israel. Esse povo estava lá. As escrituras mostram para nós que esse povo não iria receber o Messias nessa primeira vez, nessa primeira vinda. Esse é um enredo de Deus. Ele decidiu dessa forma. Então, Deus cegou o entendimento dos judeus, isso tudo está em Romanos. Cegou o entendimento dos judeus. Isso é um plano divino. E os judeus, Jesus veio para os que eram seus, lembram? E os seus não o reconheceram. Então, Jesus cegou o entendimento desse povo, porque na sabedoria, no propósito eterno de Deus, não era na primeira vinda do Messias o tempo de todo o povo de Israel ver o Messias. As escrituras então vão dizer para nós que esse tempo é chamado de tempo primeiro, de tempo das nações, ou tempo dos gentios. Então ele reserva, ele guarda, segura a história, fecha a cortina aqui e abre outra. Agora é outra cena. Os gentios. Antes era Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos e o Deus de Israel. Vem o Messias e faz agora o quê? Aquele povo que é o descendente de Abraão, segundo as estrelas dos céus. Onde Deus abençoaria todas as nações da terra, não de Isaac, mas de qual descendente de Abraão? Cristo. Então agora todas as nações em Cristo são abençoadas. E veio o reino de Deus para nós. Enquanto isso, segurou Israel aqui. Não substituiu, não. Segura. Deus tem uma aliança com esse povo. Aí nós estamos num tempo que a Bíblia chama de tempo dos gentios. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quando as nações, todas as nações, ouvirem falar do nosso Messias, um judeu, de Jesus, a Bíblia vai dizer, então, que depois desse tempo, Deus vai voltar a atenção dele, vai voltar a tratar com o seu povo literal, como a areia do mar, terreno, essa Israel aqui. E nós somos a geração que tem o privilégio de ver esse tempo, que segundo as Escrituras, esse tempo dos gentios, das nações, do evangelho se espalhar pelas nações, ser pregado e então vir o fim, segundo as escrituras, eu já fiz uma trilogia no YouTube sobre isso, esse tempo é de aproximadamente 2000 anos. E nós somos dessa geração, 2000 anos depois de Jesus. Então nós estamos aí no final desse tempo dos gentios, onde o evangelho se espalhou pelas nações. Agora Deus vai voltar a tratar com Israel. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus tem uma aliança com Abraão. Foi a frase que Deus disse com Abraão, que Deus repetiu para Moisés: eu tenho uma aliança com esse povo.
E Deus tem uma aliança com esse povo, certo, irmão? Então nós vimos esse tempo todo judeus vindo, gentios, é o tempo dos gentios. Mas as escrituras falam que alguns judeus viriam. É muito linda essa profecia. Se vocês quiserem, depois eu leio esse versículo, depois que eu fizer esse panorama. Que alguns judeus também viriam nesse primeiro momento, junto com os gentios, para honrar o fato do nosso Messias ser um judeu. Então Deus podia falar assim, agora é o tempo só dos gentios, não vou botar nenhum judeu. Só as nações que receberem Jesus, o Messias, vão entrar. Mas não. Deus falou assim, vai ser o tempo dos gentios, mas vão entrar alguns judeus, porque eu vou honrar esse povo nesse primeiro momento, porque o Messias veio desse povo. Então, para honrar Judá, a tribo de Judá, alguns judeus vieram também, judeus e gentios, nesse primeiro momento, certo? Mas, num segundo momento, ele é especificamente para judeus. Isso depois desses 2000 anos. E nós estamos nesse momento. Deus vai tratar com os judeus, com Israel. Então tá, vocês querem que eu leia agora? Estou lendo os comentários aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, hein? Quer ver? Não anotei nada. Zacarias vai dizer assim, no capítulo 12, quem tiver com a Bíblia, vou ler rápido aqui, tá, irmãos? Zacarias vai dizer assim, a profecia está em Zacarias, capítulo 12, versículo 7. Olha que bonito. Eu amo esse texto. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Não é fácil entender, irmãos, mas esse é o versículo que mostra esse plano. Ai, minha caneta caiu. Esse plano que o Senhor tinha de salvar Israel, salvar os gentios e depois lidar com Judá. Mas se ele colocasse os gentios e depois Israel e Judá, né? Judá, Israel, as 12 tribos, todas juntas, a profecia está dizendo assim que o Senhor não honraria Judá. Então, por que honrar Judá? Porque o nosso Messias, que veio para dar a vida pelos gentios e por Israel, o nosso Messias é um judeu. Então ele veio primeiro para os gentios, mas porque ele veio de Judá, aí o Senhor falou assim, eu quero que a glória de Israel, quando vier, não seja maior do que a de Judá. Então como que eu vou fazer para a glória de Judá não ficar igual, nem ser menor? Aí ele pegou alguns judeus e colocou aqui junto com os gentios. Não é bonito? E é isso que a gente vê. É exatamente o que a gente vê. Não são muitos, mas vocês já ouviram falar de judeus messiânicos, não é assim que fala? Então é Zacarias 12, 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. Então essa é a profecia daqueles primeiros judeus que viriam para essa nova aliança junto com os gentios, formando esse povo do qual nós fazemos parte, do corpo de Cristo, do corpo do Messias, desse povo da nova aliança. Bonito, né? Então são os judeus messiânicos, assim que se fala, né? Junto com os gentios, mas formando todos nós um só povo. E ficou claro? Certo. Ficou muito lindo, bonito, bonito? Certo. E depois que a terminar esse tempo, então, de judeus e gentios, onde ele é chamado de tempo dos gentios, mas também tem essa primícia de Judá, ou essa tenda de Judá, né? Judeus e gentios, nesses 2000 anos, o que vai acontecer depois? Deus vai voltar a tratar com a Israel, com Judá, com essa Israel terrena, com esse povo de Judá, com os judeus. Que é isso que está acontecendo agora, tá bom? E como é esse tratamento que Deus... Posso caminhar para o fim mostrando isso para vocês.
Como é esse tratamento que Deus vai dar para Israel, então, nesse tempo que nós estamos vivendo? Essa é uma boa pergunta para a gente continuar. Então, passaram-se 2000 anos. O tempo, a plenitude dos gentios. Jesus falou, o evangelho será pregado pelos gentios e depois virá o fim. Lembra onde ele fala isso? Mateus 24, certo? Então a gente lê às vezes e não sabe o que está lendo, né? Tem a ver com toda essa história. Jesus falou, o evangelho agora, essa boa nova vai ser proclamada pelos gentios. É exatamente o que nós estamos explicando. E ele fala, depois virá o fim. Então, nós estamos saindo desse tempo onde o evangelho está sendo proclamado aos gentios, o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, para que Deus agora, no tempo do fim, possa tratar com Israel. Como que a gente sabe, então, que vai acontecer, que Deus vai tratar com Israel no tempo do fim? O que é isso que nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos ou debaixo do nosso nariz? Vamos falar um pouco sobre isso? Beleza. Em 1948, vocês viram que a nação de Israel, ela volta a existir. E isso é altamente significativo para fazer sentido tudo que nós estamos falando. Como que Deus vai voltar? Gente, essa pergunta é muito boa, né? Vira o pescoço de novo quem virou para o lado. E se tem um esparadrapo caindo aí, levanta e não pisca. Eu quero que vocês pensem comigo. Como que Deus vai voltar a tratar com um povo que ele falou que tem uma aliança, que vai abençoar, vai se revelar para esse povo? Como se no ano 722, o Reino do Norte, pensa, 10 tribos, são 12, 10 tribos de Israel no ano 722 antes de Cristo, esse povo já foi disperso pelas nações e nunca mais voltou, até hoje. No ano 586 antes de Cristo, o povinho de baixo ali, de Jerusalém, do Reino do Sul, que é Judá e Benjamim, foi disperso para a Babilônia. Voltou para Jerusalém. Mas nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi devastada pelo Império Romano. Então, esse povo foi devastado e foi disperso novamente. Irmãos, eu preciso repetir isso, porque é muito importante que vocês entendam isso. Como que Deus vai tratar com um povo que não existe mais? Então, é muito legal a gente olhar para a história. Eu falo com vocês, a gente aprecia as profecias bíblicas, a gente se encanta com esse Deus poderoso quando a gente olha para a história e não olha simplesmente como se fossem fatos históricos ou até aleatórios acontecendo. São profecias e a soberania de Deus o tempo todo, fazendo coisas incríveis. Então, Deus tem um povo para tratar. No ano 722 a.C., 10 reinos, eram só 12. Então, grande parte desse povo foi disperso pela Síria e se espalhou pelas nações. Aí, no 586 a.C., o povo do sul foi levado cativo para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém, lembra? Eu até já falei aqui, com Esdras, Neemias, Josué, Zorobabel, eles voltam, reconstroem Jerusalém. Jesus nasceu nesse tempo, então tinha judeus ali. Jesus estava ali, o povo judeu estava ali. Mas era o povinho, os remanescentes de Israel, como diz Paulo, né? O povinho que tinha sobrado de toda Israel, porque os 10 da tribo do norte, desde a época da Síria, foram embora e até hoje nós não sabemos onde eles estão. Mas os 2 ali, Judá e Benjamim, da tribo do sul, com Esdras, Neemias, Josué, Zorobabel, eles voltam, reconstroem Jerusalém para preparar o cenário, inclusive, para a chegada do Mashiach. Então, mas nosso Messias vem nessa época que nós temos ali Jerusalém, nós temos os judeus habitando ali.
Mas 70 anos depois, né, Jesus morreu ali no ano 31, 70 anos depois, os judeus estavam ali, mas houve aquela guerra e o Império Romano, então, devastou Jerusalém. E aí o que sobrou ali daqueles judeus foram dispersos e foram para o exílio, para essa galut, até hoje, até o ano de 1948, até hoje, né? Muitos judeus estão nessa galut, nesse exílio. Galut é exílio em hebraico, nessa dispersão. Então, o que aconteceu foi que Deus falou que lidaria com esse povo. Agora você pensa que homens que viveram nos séculos 2, 3, 5, 10, 15, 16, 17, na época da Reforma, homens que viveram nessa época, quando liam as profecias de que Deus ia tratar com Israel, que Deus tinha uma aliança com Israel, Abraão, eu tenho uma aliança com você. Moisés, eu tenho uma aliança com esse povo. Esse Deus que tem uma aliança com esse povo terreno, essas pessoas que viveram nos séculos passados olhavam para um lado, olhavam para o outro, olhavam ali para aquela terra de Canaã, Israel, aquela terra, nem nome se chamava Israel mais, se chamava Palestina. Quem botou esse nome foram os pagãos, aquela terra não se chama Palestina, chama Israel, é a terra de Canaã. Mas aí aqueles homens olharam para aquela terra, gente, Israel nem existe mais. O povo está disperso por aí, ninguém sabe onde eles estão. A conclusão que eles chegaram foi, o que estava escrito na Bíblia que era para esse povo, eu acho que a gente entendeu errado. Deve ser para outro povo chamado igreja. Deve ser para o povo aí do Novo Testamento, deve ser para outra coisa, mas aí eles não conseguiam ver que Deus ainda cumpriria promessas para Israel, porque Israel deixou de existir. E esse povo ficou 2000 anos dispersos pelas nações. Irmãos, em 1948, é muito gostoso falar isso, né? Na nossa época aqui, perto de nós, pelo menos, nossos avós viram isso, né? Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que teve o Holocausto, onde morreram cerca de 6 milhões de judeus, que é uma história linda, que daria outras 10 horas de live, mas então aí a recém-criada ONU bate o martelo e restabelece a nação de Israel, a criação do Estado de Israel. Então, milagrosamente, surge da noite para o dia. Você pode imaginar esses homens se remoendo no túmulo, falando assim, gente, a nova Israel de Deus agora é a igreja, porque Israel deixou de existir. Os caras devem estar se remoendo no túmulo. Quando eles começaram a ver que em 1948 o povo volta e surge de novo. Então, eles surgiram porque, claro, porque Deus tem ainda algo a fazer com esse povo. Está escrito, irmão, há uma aliança. Deus fala, Moisés, eu tenho uma aliança com esse povo. Irmãos, nosso Deus, a gente precisa ler as Escrituras sabendo de quem nós estamos lendo. Um Deus de aliança. Quem quebra aliança? Somos nós, humanos, falhos. Quantos casamentos, né? Quebrados. Quem quebra aliança somos nós, falhos. O nosso Deus não quebra. E o autor de Hebreus disse, ele fez uma aliança para que mediante duas coisas imutáveis, ele e ele mesmo, aquela tocha de fogo passando, ele tem uma aliança. E em 1948 ressurge essa nação, certo? Uma nação. Ainda um pedaço de terra restaurado, que eu já expliquei, resumindo, irmão. Mas nós sabemos que há uma promessa agora, então, para esse pedaço de terra. E a segunda etapa é uma restauração para o povo de Israel, que são também duas coisas que a palavra de Deus e as profecias separam. Mas nós estamos vendo acontecer debaixo do nosso nariz tudo isso. Eu pulei aqui a parte do profeta Daniel, que é muito importante, que eu estou querendo não estender muito. Isso mesmo, alguém está lembrando aqui, Tatá, amiga, tu tá ligada, hein?
seria de mim sem tu? Oswaldo Aranha, todo mundo lembra dessa resolução da ONU, que teve a participação do brasileiro, e aí surge essa nação de Israel em 1948. Irmãos, eu estou passando para vocês aqui, o Luiz também, né? Está citando Ezequiel 37. Gente, vocês estão ligados? Adoro. Gente, eu amo fazer live com vocês. Eu sei que vocês estão prestando atenção aí, né? E vocês são fera, eu sempre falo. Amo. É isso mesmo, segura aí. Vocês estão falando as palavras-chave aqui, de pessoas, de contextos que fazem parte dessas profecias. E eu pulei o profeta Daniel porque é uma história muito larga e eu já falei, tudo que eu estou falando eu já falei aqui no canal, né, para vocês. Mas eu queria só lembrar o seguinte, esse tempo dos gentios que separou a chegada de Jesus e esses 2000 anos e Deus voltar a tratar com o Messias é o motivo pelo qual o profeta Daniel fala da profecia das 70 semanas e ele separa 69 e deixa uma para o final. Certo, pessoal? Então também tudo isso tem uma explicação muito óbvia, muito clara quando nós conhecemos a integralidade das escrituras e acompanhamos coerentemente assim, né, a sequência daquilo que Deus foi fazendo com o seu povo, a forma como ele foi trabalhando. Então na profecia de Daniel a gente vai ver que Deus reserva uma última semana ainda para tempos angustiosos para Israel. Então, Israel foi um povo que sempre viveu tempos angustiosos, gente, desde que esse povo nasceu, né? Assim, tempos angustiosos. E o profeta, Luiz lembrou que o profeta Ezequiel vai mostrar para nós por que quando Daniel fala isso, que depois de 69 semanas, na última semana, vai vir o assolador. E eu já expliquei para vocês que as 70 semanas de Daniel são para Israel, especificamente a casa de Judá, e por um motivo muito simples, que conseguiram fazer uma confusão enorme, porque esse é o poder da cobra, o poder da serpente, é o poder do Satanás. É pegar uma coisa simples que Deus falou e fazer uma enorme mentira, uma enorme confusão na cabeça dos desentendidos. A profecia de Daniel das 70 semanas é assim, o anjo vai explicar para Daniel. Deus falou, explica lá para Daniel. Aí o anjo vai explicar assim, Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Irmão, tá escrito isso. Quando eu fiz na live eu lia para vocês. Aqui que não está dando tempo que eu estou contando, né? Para o teu povo, para a tua santa cidade. Daniel, qual era o povo de Daniel? Daniel era um judeu, da casa de Judá. Ele morava em Jerusalém, foi deportado para a Babilônia, aquela história toda. Então, 70 semanas não é para a igreja. Tem esse negócio de que uma semana de 7 anos de tribulação, porque é para igreja, tem nada disso. Então, são 70 semanas para judeus, e essa última semana foi a época do Holocausto. E nós já falamos por aqui. Então, nesses últimos 3 anos e meio de assolação sobre a casa de Judá, sobre os judeus que estavam profetizando, nós vimos nos 3 anos e meio exatamente que foi o tempo do Holocausto, debaixo do nosso nariz. Depois, então, veio a reconstrução do Estado de Israel e o profeta Ezequiel vai nos dizer que esse sofrimento todo, esse versículo posso começar a ler um pouquinho. O profeta Ezequiel, que é um pouquinho de Gog e Magog, que está fazendo uma sequência boa para a gente entender. O Senhor vai dizer assim, em Ezequiel, você fala assim, Catarine, mas por que esse povo sofreu tanto? Foram 70 semanas de sofrimento, sendo que Deus falou que ainda entre a semana 69 e a 70, Israel viveria tempos angustiosos, e de fato foi, porque foi um povo que ficou disperso pelas nações, por onde eles passavam eles eram perseguidos, teve a Inquisição, as cruzadas, perseguição, vocês conhecem a história. Então, tudo está na Bíblia. Não é maravilhoso? E aí, então, depois dessa semana 70, 70ª semana de Daniel, o profeta Ezequiel vai explicar para a gente, meu Deus, por que esse povo sofreu tanto, né? Então, o Senhor vai dizer assim, saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade,
foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto. Então, existem profecias que explicam para nós que a atitude de Israel, que se resume basicamente em ser um povo violento e idólatra, um povo que abandonou o Senhor, um povo que adorou outros deuses. O Senhor levantava profetas o tempo inteiro para fazer com que o povo se voltasse para o Senhor. Então, foi um povo que cometeu muita idolatria, muita iniquidade. Então, isso tudo foi a mão do Senhor, o juízo do Senhor, em consequência do próprio pecado do povo de Israel. Certo? Toda essa história trágica que a gente vê de Israel, tanto do exílio, da dispersão, quanto dessa assolação, do holocausto, e termina esse tempo de 70 semanas. E aí, as escrituras vão dizer para nós que depois que acabar esse tempo, então, dos gentios, Deus vai voltar a tratar Israel, e nesse tempo, presta atenção agora, que é caminhando para o fim, o que eu costumo chamar de a última cartada do Satanás, que é a tal da Gog Magog. Vocês conhecem esse nome, certo, pessoal? Gog Magog. E aí a gente vai ver nas profecias, então, que depois de 1948, depois do Holocausto, Israel volta para aquela terra. Nós vamos ver que existem profecias dizendo, então, que a partir desse momento que Israel volta a existir como nação, como terra, então isso vai despertar a ira das nações à sua volta. Novidade para nós? Isso não, né? Israel volta a existir, irmãos. Israel foi 14 de maio, não é isso? Se você olhar no Google, dia 15 de maio já teve uma guerra. Os árabes já estavam ali tentando acabar com Israel, ali, atacando Israel. E dali foi guerra, guerra, guerra. Guerras árabes e israelenses, se vocês quiserem ler. Então, assim, tudo está na Bíblia. Lindo, né? Então, tudo está na Bíblia. Depois que Israel voltasse para a sua guerra, ele despertaria a ira dos vizinhos, e aí a gente vai ter essa Gog Magog, que são essas nações vindo contra Israel. Ezequiel, capítulo 38 e 39, vai mostrar para nós, isso, gente, nem sei quantas pessoas tem aqui, mas eu ouso dizer que só vocês sabem disso. Que eu acho que ninguém sabe disso. Por isso que eu choro quando eu compartilho com vocês, me emociono, porque não me acho digna de ser alguém que possa carregar tamanha revelação. É o seguinte, Ezequiel 38 e 39, nós temos as profecias de Gog e Magog. Ela claramente vai mostrar para nós dois períodos. Um período onde a profecia vai chamar assim Israel de o povo que se congregou. Aí a Tatá já falou de Oswaldo Aranha, lembrando da questão da ONU, o povo que se congregou. O que aconteceu? Houve uma resolução geopolítica que fez, então, com que aquele povo disperso voltasse para Israel. Aquele pedaço de terra pertencia à Grã-Bretanha, se chamava Palestina. Aí fizeram um acordo num tratado chamado Tratado de Balfour. E aí eles cederam, então, a Palestina para esses judeus, que depois do Holocausto, já que 2/3, tinha 9 milhões de judeus no mundo só, gente. 9 milhões. Desses no Holocausto morreram 6 milhões de judeus. Então, assim, só sobraram 3 milhões, fizeram um acordo ali, um tratado chamado Tratado de Balfour. E aí a Grã-Bretanha, então, cedeu um pedacinho de terra de novo, deixa esses judeus que estão dispersos pelas nações voltarem para a terra deles. Isso foi uma decisão geopolítica. E aí eles voltam em 1948. A profecia de Ezequiel, que já dizia tudo isso, diz assim, o povo que se congregou. Por quê? Porque a gente viu que houve a participação de mãos humanas, ainda que, obviamente, isso seja uma profecia bíblica e esteja debaixo de uma mão do Eterno, soberana, do Criador.
a mão de Deus, fazendo cumprir as profecias. Mas ela foi executada por mãos humanas. Foi uma decisão geopolítica. Certo, pessoal? Então, a profecia de Ezequiel 38 e 39 conta isso. Conta isso. Quer ver? Vou ler um versículo só, hein? Que eu não posso... Gente, eu não posso falar tudo ao resumão, hein? Não pisca, não. Para vocês terem uma ideia, Ezequiel 38, versículo 8. Olha só. Depois de muitos dias, nós estamos falando desse contexto de Gog e Magog, que acho que eu preciso explicar, né? Quando a Bíblia fala de Gog e Magog, ela está falando de entidades espirituais. São entidades espirituais. É Gog da terra de Magog. Então, Gog é uma entidade espiritual que age numa região espiritual Magog. Então, vai existir, a profecia está dizendo que Gog, da terra de Magog, vai influenciar nações vizinhas em torno de Israel a virem contra Israel, uma guerra espiritual, influenciada por espíritos, e vão influenciar esses países vizinhos de Israel a virem contra a terra de Israel. Quando? Como eu falei com vocês, né? Se alguém do século XV e XVI lesse isso, eu falo, não tem Israel? A profecia vai dizer, quando aquele povo de Israel se congregar de novo. Pasmem, isso está na Bíblia. Aí está aqui, Ezequiel 38, versículo 8. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás, Deus está falando isso com Gog, olha só, hein? Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou, dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Lembra que eu falei com vocês? Esses povos, Israel sempre desolados no mundo, perseguidos, a Inquisição cruzada, esse povo, muitos povos, dentre muitas nações. Aí a profecia diz, esse povo de Israel, os judeus, foi tirado de entre os povos, os gentios, as nações. Então, a profecia está falando de um povo que se congregou. É essa profecia de 1948. E aí começa esse espírito de Gog e Magog a perturbar Israel. Até quando? Até o que eu estou chamando de última cartada do Satanás. A profecia, como que eu sei disso? Eu vou mostrar para vocês que a profecia vai dizer para nós que Gog e Magog é a última cartada do Satanás contra esse povo de Israel. Por isso que Satanás quer destruir Israel, porque destruindo Israel, ele destrói todo o testemunho do Senhor, dessa aliança que nós estamos falando desde o início. Deus é o Deus de aliança. Deus é Deus. Por ele ter falado que vai fazer o que vai fazer, Deus tem uma promessa. Se Satanás faz esse povinho sumir da face da terra, isso vai qual é a palavra? Desmerecer? Esqueci a palavra agora. O próprio Deus. Como se Deus realmente não tivesse tido condição de cumprir aquilo que ele prometeu. Então, Satanás quer destruir Israel, para que realmente ele possa envergonhar, desacreditar. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Então, Satanás quer destruir Israel. A última cartada de Satanás é essa, para desacreditar o Deus de Israel. E Deus tem uma aliança com esse povo, e aí ele quer destruir esse povo. Então, os países vizinhos, debaixo dessa opressão de Gog, começam agora a esse povo que se congregou de todas as nações, em 1948, estão vindo contra esse povo. É isso que a gente está vendo o tempo todo. Até quando? Até o momento em que Apocalipse vai dizer que nessa guerra de Gog e Magog
vai chegar um momento que as nações elas vão dar o bote, vai cercar, vai sitiar e vai parecer que vai ser o momento que Israel vai sumir do mapa. Gente, essa nação que já podia ter desaparecido, né, do mapa há tantos anos, e vai ser o momento que mais vai aparecer assim que não. Agora, essa bomba nuclear, já deu spoiler aqui, né? Agora essa arma nuclear, essa bombinha vai jogar lá naquele paizinho do tamanho de New Jersey, do tamanho de quê aqui no Brasil? Sei lá. Pequenininho, Israel, aquele pedacinho de terra. E aquela bomba nuclear ali vai destruir Israel e vai acabar com Israel. É isso que o mundo quer, que os gentios querem. É isso que Gog quer, é isso que o Satanás quer. E a Bíblia já falou que esse é um enredo, que eles vão tentar fazer isso. Mas a Bíblia já diz qual é o final, né? Na hora que eles sitiarem Israel, for tentar destruir aquela última cartada de Satanás, vai vir fogo do céu. O Senhor vai rasgar o céu, o Senhor Jesus vai vir com os seus santos e vai se manifestar, e vai revelar para esse povo, e esse povo vai ver que há Deus em Israel. E vai livrar esse povo e vai se revelar para eles. Nesse momento que nós não estaremos aqui. Eu resumi aqui. Então é o tal do dia do Senhor. Essa terra vai viver dias tão terríveis que vai ter um arrebatamento, Israel vai passar esse aperto e nós estaremos com o Senhor Jesus, junto com os santos, anjos, nós. Na hora que for tentar destruir Israel, o Senhor Jesus vai pisar nessa terra e vai livrar Israel e vai se revelar a eles. Esse é o momento glorioso que Deus reservou para se revelar para Israel. A profecia vai dizer assim, eu li para vocês agora, né? Que enquanto Israel está, olha que coisa linda, enquanto Israel então estava no exílio, a profecia de Ezequiel 39, versículo 23, vai dizer assim, eu escondi deles o rosto. Israel viveu um tempo de muito distante de Deus, de sofrimento, de muita angústia. Esse tempo todo, o Senhor escondeu deles o rosto, porque é um povo que cometeu muita iniquidade. Mas quando o nosso Mashiach rasgar o céu para libertar esse povo dessa bomba nuclear que o Irã está preparando, a profecia vai dizer em Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, vai dizer assim, eu queria que alguém lesse para mim, não gosto de fazer live sozinha, sem ver a cara de vocês aqui, ouvir a vozinha de vocês. Ezequiel 39, cadê Carol, minha leitora oficial? Ezequiel 39, versículo 29, termina dizendo a profecia do capítulo 39 de Ezequiel. O Senhor, o Eterno, Deus de Israel, termina dizendo, já não esconderei deles o rosto. Baruch Hashem. Não é maravilhoso? Percebem? Então existe uma sequência aqui de eventos. O Senhor vai se revelar. O profeta Zacarias chama esse mesmo momento, ai Senhor, só mais essa. O profeta Zacarias chama esse mesmo momento de eles olharão e verão aquele a quem eles... Vamos ver quem acerta a palavra. Eles olharão e verão aquele a quem eles... Deixa eu ler nos comentários aqui. Quem vai escrever primeiro? Ai, gente, eu tô com o pé quebrado. Toda hora mexendo aqui. Quebrei uns ossinhos do pé ontem. Eles olharão e verão aquele a quem eles traspassaram. Você, né, Cal? Certo, pessoal? Então, assim, o profeta Ezequiel já descreveu tudo isso que eu estou falando com vocês, explicando aqui o que a mídia, como diz Billy Graham, né? A Bíblia é muito mais atual do que o jornal de amanhã, né? A mídia está aí se virando, dando notícia e já está tudo escrito. E aí, então, o que o profeta Ezequiel fala, já não esconderei deles o rosto, deixa eu ver. Legal, isso aí, doutora. Crucificaram, traspassaram, crucificaram, exatamente. Então, o profeta Ezequiel fala, já não esconderei deles o rosto. O profeta Zacarias vai dizer, eles verão. Eles olharão e verão aquele a quem eles traspassaram. É muito bonita essa profecia. Então, o nosso Mashiach
É isso que vai acontecer. Jesus, ele vai rasgar os céus, vai descer, vai se revelar para Israel, e é esse o momento que Israel vai se converter ao Messias, certo, pessoal? Israel vai se voltar para o Messias. Israel ama o Messias, Israel aguarda o Messias. Tá bom? Deus não está ressentido com Israel, não. Pode deixar. Deus não vai mandar Israel para o inferno, todo mundo que rejeitou, matou Jesus. Nada disso, irmão. Nada disso. Então, o Senhor vai se revelar para esse povo cujo o amor do Senhor é para sempre. Deus tem uma aliança com esse povo. Então, quando Jesus rasgar esse céu, eles vão ver aquele a quem eles traspassaram. Só mais um detalhe que eu amo, que eu sempre falo, é que o povo, a profecia diz que o povo vai ver nosso Mashiach, Jesus, com as mãos furadas. Bonito, né? E aí, quando eles olharem para o Messias, livrando eles de Gog e Magog, dessa guerra final, gente, esse Messias tem as mãos furadas. Eles vão perguntar, que marcas são essas nas suas mãos? Você já pode imaginar, irmão? Coisa linda. Aí a resposta de Jesus é qual? Não sei se vocês conhecem essa profecia. Está em Zacarias também. Jesus vai dizer assim, essas marcas para os judeus, hein? Essa resposta Jesus vai dar para os judeus. Essas marcas são as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amados. Baruch Hashem. Irmão, Deus ama esse povo escolhido, esse povo que carrega uma genética, uma vida, uma essência que só eles têm. Então o Senhor vai se revelar, são as marcas com que fui ferido na casa dos meus amados. Aí eles vão chorar e prantear, como quem pranteia pelo primogênito. Vocês conhecem essa profecia linda, né? E ali vai vir o espírito de arrependimento, de graça, de súplica. Vai ser um cenário estrondosamente absurdo e Mashiach vai se revelar a eles. Essa é a realidade. E aí a profecia de Ezequiel vai dizer que quando isso acontecer, deixa eu dar essa pista para vocês. O profeta Ezequiel vai dizer que quando isso acontecer, tem uma diferença. Olha que coisa bonita. De novo, irmãos, só vocês sabem disso. É um detalhe. Em 1948, o povo se congregou. Mas existe uma profecia que não se cumpriu ainda. Que é a profecia que o Eterno falou. Deus falou que Ele vai congregar o povo de volta na sua terra. Então, quando a Thaís lembrou do Oswaldo Aranha, a gente estava aqui falando da resolução da ONU, dos aspectos geopolíticos, do Tratado de Balfour, do Holocausto, da Segunda Guerra, tudo isso que a gente falou aqui, a profecia chama de um povo que se congregou, de uma questão histórica que aconteceu diante de manipulação de mãos humanas, que tem a mão de Deus por trás, porque é o cumprimento de profecias, mas vai acontecer algo sobrenatural, que tem somente a mão de Deus. Irmãos, é algo glorioso, que foge à nossa mente mesmo, é para a gente pensar em algo soberano. Já falei, nós não estamos lendo um livro comum, né? E aí a palavra de Deus vai dizer que nesse momento, então, que Mashiach se revelar para nós, para o povo de Israel, para nós já vamos ter sido arrebatados, né? Mas para o povo de Israel nesse período, então ele vai congregar todos de Israel e vai trazer de volta para a terra. Então ele vai cumprir a sua aliança, a sua promessa até o final e vai trazer ele de volta para essa terra, que para além do simplesmente trazer os judeus de volta para Israel, o que ele está fazendo de fato? Trazendo os dispersos de Israel para ele mesmo. Que terra é essa, né? Canaã, esse descanso. Ele mesmo. Aí nós vamos ver a plenitude, o cumprimento pleno, espiritual, tanto físico, obviamente, nós estamos falando de um povo literal de Israel que vai ver, mas quanto, sobretudo, um cumprimento espiritual e pleno, onde finalmente todos os judeus e gentios em Cristo, em Canaã,
nessa terra que mana leite e mel, nesse descanso que é o próprio Cristo. Não é maravilhoso, irmãos? Aí, reparem a diferença, eu vou ler só um versículo, olha só. Lá no Ezequiel 38 eu falei, o povo que se congregou, o povo que foi tirado de entre os povos e voltou para sua terra. Já no Ezequiel 39, que fala que é quando ele vai revelar o rosto dele para o povo dele, que ele vai vir livrar o povo dele, olha que interessante, no versículo 27 de Ezequiel 39. Olha só, vou ler devagar. Percebam se não tem diferença. Deus fala assim, olha que coisa linda, santo Deus. Vou ler a partir do 26. Ai, que vontade de ler tudo. Vocês estão com paciência aí? Vou ler 2 versículos. É muito maravilhoso. Portanto, assim diz o Senhor, o eterno nosso Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Está escrito na Bíblia, Ezequiel 39, 25. Terei zelo pelo meu santo nome. Irmãos, o que as nações estão fazendo quando elas atacam Israel e querem destruir Israel, envergonhar Israel, é atacar esse nome do Senhor. E o Senhor vai dizer, eu terei zelo pelo meu santo nome. A glória de Israel é a glória do Deus de Israel. E no versículo 26, eles esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim. Mas, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Isso vai acontecer, tá vendo? E aí ele vai dizer no versículo 27, olha só, o povo que se congregou de todas as nações lá atrás. Olha agora, ele vai dizer que isso tudo vai acontecer quando eu, o Senhor está dizendo, tornar a trazê-los de entre os povos. Percebe? O capítulo anterior acabou de falar que eles já se congregaram de todos os povos naquela terra. Então foi uma terra restaurada. Mas no capítulo 39, Deus está falando assim, quando eu tornar a trazê-los de entre os povos. São 2 coisas diferentes. Então esse é o momento, então, que o próprio Senhor Jesus vai trazer todos os dispersos de Israel. E digo mais, irmãos, isso aqui ainda envolve a ressurreição e outros aspectos um pouco mais difíceis que não cabe aqui. Mas nós estamos falando de coisas muito gloriosas, é óbvio, porque nós estamos falando da vinda do nosso Senhor. Então nós estamos falando de ressurreição, da manifestação, dessa revelação do nosso Messias, a restauração de Israel como povo, como nação, e o cumprimento pleno desse propósito de judeus e gentios em Cristo, todos finalmente formando um só corpo. Beleza, pessoal? Então, o que nós estamos vendo quando nós olhamos para aquela região de Israel hoje? É tudo isso. Povos ali tentando, e o Irã, especificamente, tem um lugar nessa profecia, porque ele, além de ser a antiga Pérsia, que tem profecias específicas para isso, nós temos a questão islâmica, que tem profecias específicas para isso, e nós temos a questão de Amaleque, que é o espírito do Amaleque. Eu estou falando só do Irã agora. Por que o Irã, Catarine? Porque nós temos profecias em relação à Pérsia, em relação a Ismael, aos ismaelitas, ao islamismo religiosa mesmo, que vai vir contra Israel, e profecias do espírito de Amaleque, que é um espírito que é usado, que usa o Irã, os proxies, seus como é que fala esse português? Seus braços terroristas, né? Não o iraniano cidadão, né? O terrorismo, essa influência espiritual, então, do espírito de Amaleque, que vai contra
a existência de Israel. É um ódio gratuito, como aconteceu no Holocausto e tal. Ninguém está ali brigando com Israel porque quer um pedaço de terra de Israel, quer poder, quer nada. Eles querem destruir Israel, porque eles querem desacreditar o nome do Senhor. É uma afronta contra o Deus de Israel. Vão matar esse povo que Deus vai, é que a gente consegue com que Deus não cumpra a aliança dele. Tá claro, pessoal? Então, esse espírito do Amaleque. Então, a gente olha para o Irã, a gente vai ver, Catarina, vai acontecer uma guerra nuclear, esse planeta vai cambalear, vai ser bomba para tudo quanto é lado, ou, na verdade, daqui a pouco tudo isso acaba, irmãos? Não preciso nem responder, né? Certo, pessoal? Acho que é isso. Então, nós precisamos olhar para essas coisas com entendimento, com discernimento, preparados, sabendo que eu estou falando de um aspecto, uma peça de um quebra-cabeça, onde tudo que acontece no mundo natural, essas guerras que nós estamos fazendo, é muito proporcional. Deixei para o final, sabe? A gente fala em inglês assim, and last, but not least, deixando para o final aqui, mas não menos importante. Tudo que nós estamos vendo no mundo físico de guerras é muito proporcional ao que acontece no mundo invisível, que enquanto essas coisas acontecem lá para Israel literal, acontecem coisas espirituais no mundo invisível, de guerras, batalhas na mente, contra o povo espiritual de Deus. Nós, eu e você, nós estamos sofrendo as mesmas batalhas, vamos botar na mesma dimensão de batalhas terríveis, mas espirituais. Queria que vocês não pensassem assim, deixa tudo explodir para o lado de lá, não tem nada a ver com isso. Irmãos, enquanto Israel está enfrentando a guerra deles lá, nós estamos nas nossas guerras aqui. A Bíblia deixa isso claro, tá bom? Existem guerras invisíveis na mesma dimensão, Satanás, seus anjos, todo contra o testemunho do Senhor, enquanto isso na nossa vida. Precisava fechar isso para que a gente não pense que é uma coisa só do lado de lá e a gente ficar aqui só assistindo, né? Mas nós precisamos estar vigilantes, sóbrios, que se aquilo é o que nós estamos vendo, imagino que nós não estamos vendo, que nos ataca diretamente também e diariamente. Então, et hashamayim va et haaretz. Primeiro as coisas acontecem no mundo celestial, espiritual, é o primeiro versículo da Torá, e depois acontecem na terra. Et hashamayim va et haaretz. Vocês vão me ouvir falando muito isso. E por fim, para a live ficar redondinha, não podia deixar de ler esse último versículo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Os poderes dos céus serão abalados. Tudo isso que eu acabei de descrever está em Lucas 21, versículo 26, a partir do 25, que é o período chamado Dia do Senhor, que eu falo bastante para vocês. E então, como que eu sei que nós estamos no fim? Também, além de tudo que nós já falamos, versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, gravem esse versículo, meus irmãos. Ao começarem essas coisas a suceder, exultai, alegrai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Irmão, não consegui ler, hein? Raciocínio aqui para não perder meu raciocínio, mas vamos fazer o seguinte, eu vou terminar essa live. Vou ver se eu consigo colocar ela no YouTube também, mas vou deixá-la salva. E vocês podem ir nos comentários fazendo perguntas e a gente pode continuar conversando por lá, pode ser, e só me digam, por favor, se
Antes de vocês fazerem perguntas aqui, que eu sei que deve ter muita pergunta sobre o assunto, né? Mas me digam se ficou claro, se fez sentido para vocês e a experiência de vocês ouvindo essas coisas. Eu acho que isso é importante também para mim. Não é fácil estar aqui fazendo um resumão desse, mas o Senhor é gracioso, né? Certo, aleluia, aleluia. Tá claro, louvado seja o Senhor. Angelina, certo. Dani, obrigada a você também. Fê, coloca no YouTube, por favor, Cátia, vou colocar, pode deixar. Certo, Lília, vou deixar gravada, vou, certo. Angelina, por favor, deixa salva, deixarei. Pascale, passaremos pela grande tribulação. Essa pergunta posso responder depois que você assistir minhas aulas no YouTube. Tá tudo lá, minha linda. Na trilogia. Glória a Deus por tantas verdades. Glória a Deus, Luiz, fiquem firmes. Aleluia, Pai amado. Lessa, que bom te ver aqui. Glória a Deus por sua vida. Digo mesmo. Linda. Ai, que bom. Rita, ótimo que vai ficar gravada, certo? Esclarecedor, estamos bem próximos de ver a nossa redenção, também creio, certo, irmãos? Creio muito. Rita, gratidão. Alice, foi maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Foi uma live maravilhosa. Deus cuida da gente de uma maneira tão especial através de você. Que bênção, Leonardo. Ler isso me encoraja bastante. Obrigada. De fato, não é fácil estar aqui, mas é um enorme privilégio. Obrigada pela live, tudo certo, tudo claro, gratidão por tanto. Fabiana, obrigada também. Sou. Certo, Jaque, amiga, essa mesa foi, hein? Isso não podia faltar, tá vendo? Ai, que bom te ver, Jack. Obrigada por tudo. Ana Paula também, certo? Oi, Joacema, grata, louvado seja Yeshua por essa bênção, te ouvir. Louvado seja o Senhor por essa bênção de vocês escutarem, também estarem aqui. Deus continue te revelando seus segredos. Vou procurar, amo você, aluna querida, maravilhosa, maravilhoso. Por favor, deixa gravado. Vou deixar. Carla, pode deixar. Deus continue te capacitando, quanta mensagem boa. Obrigada, irmãos. Vocês devem saber o quanto isso é importante para mim, né? Obrigada. Isidoro, obrigada também pelo carinho. Adria, sou grata ao Pai por me direcionar nessa live. Que bom que você veio parar aqui. Assisto as lives Catarina por vezes, vezes, amo demais. Eu também, Angelina, às vezes paro para me ouvir. Vezes e vezes, porque é muito uma inspiração, né, do Senhor e é muito bom. Rose, que bom te ver aqui, uma aula maravilhosa. Andy, vou assistir novamente. Faça isso, por favor. Ai, que bom. Ao Pai Eterno, sim, eu entendi. Bia, Deus abençoe sempre. Vanessinha, estou te vendo aqui. Ai, que bom. Que nosso Senhor continue te revestindo. Foi maravilhoso, de fato. Jesus continue te acrescentando de graça para compartilhar conosco. Amém. Irmãos, eu leio porque eu preciso dessas bênçãos. Eu creio muito quando vocês vão me dando essas mensagens, eu recebo mesmo, certo, vou assistir. Jane, obrigada pela aula, Deus continue te abençoando e capacitando. Amém, amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, um beijo carinhoso no coração e se Deus quiser a gente vai estar aí mais perto, trazendo graciosamente aquilo que Deus quer sempre falar ao nosso coração. Bendito és tu, eterno nosso Deus, o Rei do Universo. Bendito és tu, Senhor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Amém. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, pessoal.